Shalom. A paz. Hoje é dia 27/9/2014. Eu resolvi fazer esse vídeo para comentar com relação a um post que eu postei no Facebook, no qual eu tratava do assunto da profecia da Ellen White. E eu fui fazer uma análise, fui examinar, né, para ver se realmente era uma profecia verdadeira ou uma profecia falsa. Eu não me sinto nem um pouco culpado, não me sinto pecando fazendo isso, porque a Escritura me dá base para fazer isso, não é? Eu vou ler aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Amados irmãos, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo. Então, eu vou sempre, quando me falar que é alguma profecia, eu vou sempre avaliar. A Escritura fala para fazer isso, para a gente não sair acreditando em qualquer coisa, não é? E eu peguei e fui avaliar a profecia da Ellen White, porque a Escritura, ela também nos fala, né? Como que a gente pode saber se a profecia realmente ela é de Deus ou não, né? Eu vou ler aqui em Deuteronômio 18, que diz o seguinte: Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Isso é em Deuteronômio, tá? 18. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se a mensagem vem do Senhor? Aí ele fala: se o profeta proclamar em nome do Senhor e não acontecer, e não se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou por presunção, e não tenhais medo dele. Ou seja, se fala uma profecia e essa profecia não se cumpre, demonstra que a pessoa é uma falsa profeta, é um falso profeta. E com base nisso, eu fiz esse post avaliando uma profecia. Essa profecia, ela foi feita pela Ellen White, está num livro dela chamado Primeiros Escritos, a página 276, que diz o seguinte: Deus não pode levar ao céu o escravo que tem sido mantido na ignorância e degradação, nada sabendo de Deus ou da Bíblia, nada temendo, mas o chicote do seu mestre, e mantendo uma posição mais baixa do que os brutos. Mas ele faz o melhor para ele que não... Mas ele faz o melhor para ele que um Deus compassivo pode fazer. Ele permite que seja como se ele não tivesse sido. Enquanto o mestre deve suportar as 7 últimas pragas, e então chegará a segunda ressurreição e a segunda morte, mais terrível. Em seguida, a justiça de Deus ficará satisfeita. Nessa profecia, ela fala que os mestres, aquele que batia nos escravos, eles iam passar pelas 7 pragas dos últimos tempos, né? Essa profecia jamais poderá ser cumprida. Por quê? Esse tempo aí era 1800 e pouco. Que Ellen White, ela morreu em 1914, se eu não me engano. Então todas as pessoas que estavam ali, nesse cenário, né, de escravidão ali, já morreram. E não passou as 7 pragas do fim. Não chegou a segunda vinda. Não chegou
o fim, que ela fala que em seguida você vai ter a justiça e Deus vai estar satisfeito. Não chegou essas 7 pragas. Então isso não vai acontecer nunca, porque não tem como acontecer. Porque todos já morreram. Então isso caracteriza o quê? Que ela, segundo o que a gente acabou de ler em Deuteronômio, é uma falsa profeta. Falsa profeta. E engraçado assim que um irmão da Adventista do Sétimo Dia chamado Azenito, aí de, se eu não me engano, Belo Horizonte, ele pegou e me questionou, né, com relação a esse post. Ele falou o seguinte, que na Bíblia conta história de profecia que não se cumpriu, né? Ele tentou, né, dar uma resposta, porque eu falei que a profecia ali não se cumpriu, a Ellen é falsa profeta. E ele diz o seguinte, que teve profecia na Escritura que não se cumpriu. E ele falou que sobre Jonas. Aí ele falou o seguinte, Jonas falou que a cidade de Nínive ia ser destruída em 40 dias e não foi. Então não se cumpriu. Irmãos, tem algumas coisas que me deixam bravo. Falar de mim, falar mal de mim não me deixa bravo. Não me deixa. Inclusive, essa semana, né, eu conversando com o pessoal do Testemunho de Jeová, e eles acabaram comigo, né? Falaram um monte pra mim. Né? Xingaram, me maltrataram. Mas até então, tranquilo, eu não ligo. Não me ofende, de jeito nenhum. Eles me chamaram de Henri Ronaldo, né? Assim, do mesmo jeito que o Marcos Alves também me chamou, o Sérgio Monteiro também me chamou de Henri Ronaldo, não tem problema. Isso daí não me ofende. Agora, o que me ofende, o que eu fico realmente nervoso, chateado, é quando a pessoa pega e para justificar uma mentira, ela joga as coisas de Deus assim, como assim, vou jogar isso aqui, ele não vai ler mesmo, então qualquer coisa vai deixar nublado a visão de todo mundo que viu. Isso me deixa nervoso. Isso daí é brincar com a minha inteligência. Eu já li a Bíblia umas 3 vezes inteira. Eu já li o Novo Testamento acho que umas 10 vezes, sei lá, já li um monte de vezes. Agora, tem livros que não fica assim, com muita lembrança na cabeça. Tem livro que a gente não lembra tão bem. E Jonas é um livro que eu não lembrava muito bem. E eu peguei essa semana e fui ler. Eu falei, não, peraí, eu já li, não estou lembrado desse acontecimento, né? Que a profecia não se cumpriu e tal. Aí eu fui ler, peguei para ler, né? Peguei essa Bíblia aqui, Bíblia Católica, e eu peguei para ler. Eu falei, mas será que realmente não cumpriu? Aí eu li aqui, ó. Os moradores, aqui está no capítulo 3, versículo 5, ó. Jonas foi lá e pregou que ia ser destruído em 40 dias, realmente está no versículo 4. Eu vou ler do versículo 5. Os moradores de Nínive começaram a acreditar em Deus e marcaram um dia de penitência, vestindo-se todos de pano de saco, desde o maior até o menor. Isso quer dizer, irmãos, que foram todas as pessoas, tá certo? Todas as pessoas da cidade, do maior ao menor. Essa expressão quer dizer todas. O fato que chegou também a ser conhecido pelo rei de Nínive. E ele se levantou do trono, tirou o seu manto, vestiu o pano de saco, sentou em cima da cinza. Versículo 7. Mandou também aplicar e anunciar aos ninivitas um decreto do rei e seus ministros. Nesses termos, homens e animais, gados e ovelha, não poderão comer nada, nem pastar, nem beber água. Deverão vestir pano de saco, tanto os homens como os animais. E todos clamarão a Deus com toda a força. Cada um deverá converter-se da sua má conduta e deixar de lado
toda espécie de ações violentas. Quem sabe assim Deus volta atrás. Fique com pena e apague o ardor da sua ira. E a gente consiga escapar. Amados, olha só. O que me deixa mais nervoso, o que me deixa mais chateado, é que eles conhecem isso daqui. Porque não há prazer para Deus, entenda uma coisa, Deus não sente prazer em destruir o homem. Se Deus mandou o profeta até lá, é porque Ele queria que o profeta pregasse e as pessoas se arrependessem. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. E quando ele chegou lá e começou a pregar, as pessoas se converteram. Você viu ali que estava escrito? Toda onde eu li, mostra um arrependimento, mostra que eles assim estavam buscando melhorar. Eles entenderam que eles estavam errados. E Deus tem que destruir? Fala pra mim. Fala pra mim. É uma loucura que ele falou. Vindo de uma pessoa que conhece a Escritura, e eu vejo que muitas pessoas chamam ele de professor na internet, um professor, um erudito, uma pessoa que tem um conhecimento vasto, conhece grego, hebraico, aramaico, conhece tudo, fica falando difícil e vem me falar uma asneira dessa, isso é revoltante, chama a gente de trouxa, olhar pra sua cara e falar assim, ô seu trouxa, engole essa porcaria que eu estou te dando. Não pode. Deus, ele iria, o Criador bom, ele iria destruir essa cidade se todo mundo se arrependeu? Hein? O que você acha? Ele está falando besteira? Porque para mim, essa é uma resposta totalmente descerebrada. Totalmente. É um engodo. É uma mentira sobre mentira. Para justificar uma porcaria, fala outra porcaria. E fica dando essas porcarias para o povo de Deus comer. Fica dando isso como se fosse lavagem para os porcos. Não sabe que a gente é ovelha, não somos porcos. E a verdade é o que a gente busca. Então, eu vou só concluir aqui no capítulo 3, versículo 10. Veja só o que Deus diz. Deus viu o que eles fizeram e como se converteram de sua má conduta. E então desistiu do mal com que tinha ameaçado e não o executou. Essa profecia não se cumpriu ou Deus que não quis, porque as pessoas se arrependeram? Agora, uma coisa é diferente. Essa profecia da Ellen G. White não está dizendo que eles se converteram, não. Tanto é que esse sentimento ruim de superioridade entre brancos e negros durou por muito mais tempo. Os ricos, os endinheirados, os bem de vida, os classe alta, esses não se converteram coisa nenhuma. E não passou por nada. Tá certo? Então é isso, meu irmão. O que caracteriza que a profeta é uma mentirosa? Ela é cheia do espírito demoníaco. É a própria profecia. Porque o tempo, escuta o que eu estou falando, o tempo é o pior inimigo de um profeta. Porque o tempo passa, meu irmão, e a profecia não se cumpre. E com isso, fica claro que essa profeta, Ellen G. White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma falsa profeta. Você pode acreditar naquilo que você quiser. Você é livre para acreditar no que você quiser. Mas não pode dizer que você não ouviu. Porque está escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E esse Espírito é o Espírito da verdade. E se você vê verdade no que eu estou falando, leia o livro dela que você vai ver. Se você vê verdade no que eu estou falando agora, você toma uma decisão da sua vida. Viu? Siga a verdade, porque o bom pastor vai na frente das ovelhas e não atrás. Ele tira do aprisco e não coloca no aprisco. Ele vai à frente das ovelhas e ela ouve a sua voz, que é a verdade, e a segue. E as ovelhas o seguem. Seja assim. Seja essa ovelha que segue a verdade.
Porque a mentira, ela vai enganar muito. Esse engodo, essas profecias malignas, têm enganado muitas pessoas. Tome cuidado, tá certo? Fique na paz. Pronto.